começar a minha apresentação dando um pouco de perspectiva, posicionando o Brasil nesse mundo das telecomunicações, tá ok? Eu acho que é sempre importante começar falando que, olha, a gente avançou bastante em termos, no globo como um todo, em termos de conectividade, de expansão do acesso à internet, expansão do acesso à informação, mas a gente ainda tem um contingente ainda bastante significativo que está offline, né? Nós temos 2,9 bilhões de pessoas ainda não conectadas ao redor do mundo, tá? Nos próximos slides eu vou colocar um pouco em perspectiva o Brasil em relação a números do resto do mundo, ok? Os gráficos de cima, de maneira geral, os gráficos de cima se referem a várias regiões do globo, países agrupados por regiões, e o quadrinho na parte de baixo são indicadores específicos do Brasil. Tá? Então, a gente viu uma evolução impressionante desde 2015 do acesso e da cobertura por serviços móveis, principalmente aqueles de gerações mais recentes, como é o caso do 4G. É muito rápido, né? Você vê aqui no quadrinho à direita, no gráfico à direita, superior à direita, que é muito rápido que uma nova tecnologia ela passa a ser adotada e começa e se difunde entre a população. E isso é verdade em várias regiões do globo. Claro que regiões um pouco menos desenvolvidas economicamente ainda dependem de tecnologias de geração anterior, 2G e 3G, mas de maneira geral, o 4G hoje já é a tecnologia mais popular em todas as regiões do globo. Isso não é diferente no Brasil. O Brasil, esses números aqui até estão um pouco defasados, por uma questão de comparabilidade. Eu optei por recorrer aqui a alguns dados do relatório da União Internacional de Telecomunicações, que é o órgão da ONU, tá, para o assunto, para o tema de telecomunicações. Então, a gente tem até dados um pouco mais recentes, melhores do que esse, mas por uma questão de comparabilidade do Brasil com o resto do mundo, eu optei por usar os dados desse relatório. E aí você vê que no Brasil, a proporção de pessoas cobertas por redes celulares já é maior do que 90%. O 4G aqui aparece com 88%, mas hoje já é maior do que 90%, aproximando de 95%, tá ok? Da população coberta por 4G. Uma tônica, um fato estilizado em telecomunicações é que sempre existe uma diferença significativa entre o grau de conectividade, de acesso à internet e serviços de telecomunicações de maneira geral nos meios rural e urbano, tá? Isso não é uma característica exclusiva do Brasil, isso se repete no mundo inteiro, e aí você vê aqui em cima, vocês podem ver aqui em cima nos gráficos que em várias regiões existe um diferencial, um gap, um hiato de conectividade entre áreas rurais e urbanas. Um país como o nosso, extenso, com território extenso, isso tende a ser ainda mais um fator mais complicado, um desafio ainda maior do que em outros países que têm extensão territorial menor. Ainda assim, vocês veem aqui que o Brasil tem demonstrado uma evolução bastante significativa em termos de acesso à internet, né? Então, de novo, são números defasados, nós temos números melhores do que esse hoje, mas de maneira geral você consegue ver que a evolução do Brasil aqui, com domicílios com acesso à internet chegando a 83%, domicílios com computador mais ou menos em torno de 45%, e aqui à direita você vê a diferença no Brasil, né? Enquanto os domicílios em áreas urbanas, de maneira geral, 86% têm acesso à internet, quando a gente vai para áreas rurais, esse percentual chega a 65%. Uma coisa que eu também gostaria de destacar aqui a gente sai dos domicílios com acesso à internet e a gente fala de pessoas que usam a internet. Então, proporção da população que usa a internet varia bastante ao redor do globo. O Brasil está incluído aqui nas Américas. Claro que o percentual, a proporção de usuários de internet no continente americano é influenciado para cima pelos países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Mas no Brasil não tá mal na foto, né? Ali embaixo a gente vê os dados do Brasil, 81% de indivíduos no Brasil acessam a internet, e no Brasil tem um dado que eu sempre gosto de destacar, porque ele, de certa forma, inverte uma tendência que se observa em outras regiões, principalmente em outros países em desenvolvimento, que no Brasil, dentre as mulheres, a proporção de acesso à internet é superior, a proporção de usuários de internet é superior do que no grupo formado só por homens, tá? Então, no Brasil, as mulheres são mais conectadas e digitalizadas do que os homens. E para dar um pouco também para vocês a dimensão do mercado de telecomunicações no Brasil, o que a gente tem hoje? A gente tem no Brasil hoje 342,6 milhões de contratos de telecomunicações, assinaturas de serviços de telecomunicações. Claro, e a gente vê aqui, o objetivo desse slide era mostrar um pouco essa dimensão para vocês saberem, olha, em termos de telecomunicações, a gente tem mais contratos, mais assinaturas, mais acessos do que população. A população brasileira aí deve estar entre 210 e 220, a ver os resultados do censo, que vão ser publicados ano que vem.
E aí o que a gente está falando? 342 milhões de acessos de contratos, de assinaturas. E desses, claro, o principal, o serviço mais popular, mais difundido, que tem mais penetração na população, é o serviço móvel, que a gente convencionou chamar de celular. E a gente vê aí que são mais de 258 milhões de assinaturas de acessos de telefonia celular. Logo atrás, a gente tem a banda larga fixa, que são aquele cabo, muito provavelmente cabo que chega a casa, comércio e outras empresas. Tem o de telefonia fixa, que é um serviço em decadência, e tem também o serviço de TV por assinatura, que agora começa a sofrer uma competição pesada do conteúdo audiovisual distribuído pela internet, o que a gente convencionou chamar de plataformas digitais ou serviços prestados, como a gente chama, over the top, né, os OTTs. Bom, e aí para falar do mercado brasileiro também é importante citar algumas barreiras, algumas coisas que facilitam o mercado de telecomunicações no Brasil e que, por outro lado, representam alguma barreira. E aí a gente tem dois indicadores principais. Primeiro é um conjunto de indicadores que mostram mais ou menos o preço relativo de serviços de telecomunicações no Brasil. No Brasil, de maneira geral, por mais claro, sempre podem ficar mais baratos, mas de maneira geral os serviços de telecomunicações são relativamente módicos. Em relação ao quê? Em relação à renda nacional bruta, tá? O GNI, aí, Gross National Income. Tá, ok? Então a gente tem aí vários indicadores que mostram que, de maneira geral, serviços de telecomunicações não consomem uma parcela considerável da renda das pessoas. Isso explica, claro, porque a gente tem um mercado de telecomunicações daquele tamanho, de mais de 300 milhões de acessos. Se fossem produtos relativamente caros, num país em desenvolvimento como o nosso, a gente não teria esse nível de penetração de serviços. Agora, aqui do lado direito, a gente chama atenção para um problema, tá, que a gente tem que enfrentar do ponto de vista enquanto sociedade, enquanto políticas públicas, que é as competências, as habilidades que os brasileiros médios apresentam para utilizar tecnologias digitais. De acordo com o levantamento feito, de novo, pela UIT, a União Internacional de Telecomunicações, então a gente tem brasileiros com 23% que têm aquilo que seriam habilidades e competências básicas, 13% com habilidades padrão e 3% com habilidades avançadas. Isso daqui é um desafio que a gente tem que enfrentar enquanto sociedade. E aí a gente passa, então, para tecnologia de quinta geração, o famoso 5G, né? Aí o que é o 5G, basicamente? O 5G é o mais recente padrão tecnológico para o serviço móvel. Como eu falei, a gente costuma chamar de serviço celular. E o que ele tem de novo, né? Assim, ele tem um conjunto de características técnicas que faz com que a tecnologia 5G ofereça uma ampla gama de possibilidades de uso por pessoas e por máquinas, dispositivos. Aqui no Ministério a gente sempre costuma comentar que as tecnologias anteriores, móveis, elas eram muito focadas no uso por humanos, né? O 5G ele vai fazer com que a conectividade ele migre para as coisas. Tá? Na verdade, a tecnologia 5G, por conta das suas características, ela vai propiciar a transformação digital de todos os setores produtivos, tá? Da agricultura à indústria, sendo determinante para a trajetória do desenvolvimento socioeconômico dos países. E é por isso que a gente apostou, enquanto Ministério das Comunicações, pesado na realização do leilão do 5G, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais adiante. O 5G, assim, para comparar ele com a tecnologia que é mais difundida, que todo mundo mais conhece, ele tem 3 vantagens principais sobre o 4G, que é a tecnologia imediatamente anterior, né? Primeiro, é uma capacidade de transmissão de dados muito maior, chegando a velocidades até 100 vezes maiores do que as atingidas no 4G. Além disso, ele tem um tempo de resposta, que tecnicamente a gente chama de latência, muito menor, possibilitando a transmissão de dados quase que em tempo real. No 5G, a latência é de apenas 1 milissegundo. No 4G, é 50 milissegundos. Então, quando a gente fala de 1 milissegundo, é literalmente piscar de um olho, tá? Outra coisa que é muito importante, uma característica técnica do 5G, é que ele é capaz de manter uma maior quantidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo. Enquanto o 4G consegue conectar até 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado simultaneamente, o 5G suporta até 1 milhão de dispositivos conectados simultaneamente, tá? E aí, assim, esses 3 diferenciais, a capacidade de tráfego de dados, a latência e a possibilidade de poder conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, significa que a tecnologia 5G entrega conexões com qualidade suficiente para permitir a utilização de máquinas e a digitalização de todo tipo de processo.
setor de serviços, na indústria, no comércio e, claro, por exemplo, também na agricultura. Em particular, e a gente vê aqui esse triângulozinho ele tenta mostrar mais ou menos quais são as 3 características do 5G sobre o qual eu estava falando agora. Tanto uma banda larga mais avançada, melhorada, a comunicação de baixa latência, portanto crítica, e também comunicação massiva de coisas, né? E aí, em particular, uma dessas características do 5G é permitir a realização de atividades sensíveis ou críticas, que necessitem que os dados sejam transmitidos quase que em tempo real, como, por exemplo, veículos autônomos, cirurgias à distância e aplicações de realidade virtual. Como eu falei também, o 5G também permite a conexão de várias coisas simultaneamente, com qualidade e de maneira confiável. E por conta disso, a gente diz que a tecnologia 5G vai massificar aquilo que se convencionou chamar de internet das coisas. A internet das coisas será difundida em setores como a segurança pública, saúde, educação, cidades inteligentes, automação industrial e agrícola, sistemas de iluminação, água, esgoto, eletrodomésticos, objetos inteligentes como óculos e relógios e dispositivos de monitoramento cardíaco, sensores de presença, centrais de segurança, semáforos, ônibus, carros, sensores meteorológicos e muitos outros dispositivos poderão estar conectados à rede 5G. De maneira geral, o que o 5G descortina a possibilidade de tudo estar interconectado, retroalimentando uma base de dados em nuvem. Né? Os dados eles não vão ficar em silos, eles vão estar em nuvem. A tomada de decisões autônomas com segurança, por meio, por exemplo, de algoritmos de inteligência artificial, gerará mais eficiência e menos desperdício nas várias etapas dos processos produtivos. Esse gráfico aqui eu mencionei alguns casos de uso, né, onde podem ser aplicadas a tecnologia 5G. Esse gráfico, feito pela consultoria IDC, ele mostra qual que é a perspectiva de utilização, de aplicação desses casos de uso no tempo, aquilo que a gente pode esperar como aplicações no curto prazo, no médio e no longo prazo. Claro, porque disso essas aplicações dependem de maturidade tecnológica, maturidade do ecossistema de fabricantes e vendedores de equipamentos e soluções de 5G e depende também até do ambiente regulatório. Então, a gente espera assim, que, de maneira geral, naqueles setores já digitais e cidades inteligentes, a gente tem aplicações logo no curto prazo. Aplicações um pouco mais avançadas de realidade aumentada, virtual, conectividade de veículos autônomos, automação de fábricas, algo já um pouco mais no médio prazo. Quando a gente está falando de transporte público avançado, que precisa de vários veículos se comunicando ao mesmo tempo, cirurgias remotas, é uma coisa um pouco mais complexa e que demanda um pouco mais de tempo para ser aplicado no mundo e ser difundido nos países. Bom, e o 5G é importante, para a gente chamar a atenção do 5G, é sempre importante a gente avaliar um pouco do potencial impacto do 5G na economia. Né? E a gente sabe que, de maneira geral, já há muito tempo, tecnologias digitais têm sido aplicadas em diversos segmentos econômicos com os objetivos de otimizar processos, reduzir custos, ganhar competitividade e diversificar a oferta de produtos. Né? Com o 5G, todas as cadeias produtivas irão passar por uma transformação digital, que é o quê? Que é a intensificação do uso de tecnologias digitais. A transformação digital significa usar tecnologias para criar processos de negócio ou modificar processos existentes para melhor atender às necessidades das empresas e dos consumidores. De acordo com o estudo do Progressive Policy Institute, a revolução 5G pode ser vista como a terceira onda das tecnologias sem fio. A primeira onda consistiu na própria disponibilização e difusão do serviço móvel dos celulares. Abrangeu todas as tecnologias até o 3G. O foco, nesse caso, era o serviço de voz, ainda que o 3G também permita alguma conexão à internet. A segunda onda, identificada por esse estudo, foi aquela baseada nas indústrias nativamente digitais, onde o produto pode ser reduzido a bits ou bytes, né? Isso a gente está falando aí da economia dos aplicativos, da app economy, tá? Isso inclui jogos, música, notícias, publicidade, serviços financeiros e compras de comércio eletrônico de bens digitais, como reservas de hotel e avião. Da onde que surgiu essa app economy? Ela veio da combinação dos smartphones e das conexões 4G, que realmente propiciaram uma conexão móvel em banda larga. Já a terceira onda, que é a onda que é trazida, motivada, marcada pelo 5G, ela é caracterizada pela aplicação de tecnologia sem fio celular a desafios e oportunidades associados a setores mais tradicionais, setores realmente físicos, como agricultura, energia, construção, manufatura, transporte, educação, saúde e governo. Estamos falando, por exemplo, da utilização de sensores sem fio que consomem pouca energia
e que precisam operar por longos períodos sem a reposição de baterias. Ou, por exemplo, a conexão de baixíssima latência, ou seja, com elevado tempo de resposta, para um drone ou um veículo autônomo. Tá? Então, na prática, o que o 5G vai permitir? Ele vai permitir a inclusão de novas soluções de tecnologia da informação e comunicação, muitas das quais a gente ainda nem conhece, estão para serem criadas, que não eram possíveis ou economicamente viáveis com as tecnologias anteriores, mesmo com o 4G. E todas elas, de maneira geral, elas vão apontar mais ou menos na mesma direção, que é o quê? Soluções que vão permitir que máquinas tomem decisões rapidamente, com base no processamento de informações quase que instantâneo, que permitirão o uso de recursos computacionais complexos, soluções que fornecerão flexibilidade para manter uma conectividade de elevada qualidade, enquanto humanos e máquinas se deslocam, sem a necessidade de cabos. Até o 4G, tínhamos conectividade significativa e acesso a dados e a possibilidade de construção de informações. O 5G é ainda mais transformador, porque ele permite a coleta e análise em tempo quase real de grandes volumes de dados, viabilizando tomadas de decisão mais céleres, assertivas e fundamentadas por parte de humanos ou por parte de máquinas, isto é, por algoritmos. Então, é o 5G que vai viabilizar a difusão em larga escala de análise de volumes massivos de dados, Big Data Analytics, como a gente chama, da internet das coisas, como eu já mencionei, e da inteligência artificial e da realidade aumentada, por exemplo. Ok? E por conta dessas aplicações e dessa conectividade qualitativamente diferente das tecnologias anteriores, é que se espera que o 5G tenha um impacto econômico significativo. De acordo com o estudo encomendado pelo Fórum Econômico Mundial, cujos resultados eu estou expondo aqui na tela nesse momento, até 2035, o ecossistema total da tecnologia 5G será responsável pela geração de um valor econômico total de 13,2 trilhões de dólares. Tá, e como isso chega no Brasil? Tá? Em relação ao Brasil, aí já com base em um outro estudo, esse encomendado pela Nokia e feito pela consultoria OnDia, a implantação das redes 5G tem o potencial de gerar um valor econômico de 1,2 trilhão até 2035. Os setores mais positivamente impactados serão tecnologia da informação e comunicação, governo, manufatura, serviços, varejo, agricultura e mineração. Tá? E foi por conta dessa percepção a respeito da essencialidade do 5G, a percepção de que o 5G é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, a percepção de que sem o 5G não há transformação digital e que sem transformação digital a economia e as sociedades brasileiras não se desenvolverão tanto quanto o resto do mundo, que o Ministério das Comunicações, o governo federal, apostou bastante e priorizou a realização do edital do 5G, a realização do leilão 5G, tá? Além dos valores que eu mencionei de potencial impacto econômico, o valor, a importância do 5G pode ser medido também pelos valores envolvidos no leilão, que foi realizado em novembro de 2021. Tá? As faixas, no fim das contas, o que é o leilão? O leilão, a União, ela detém espaço no ar, né? Ela detém espectro radioelétrico. Então, a gente licitou o direito à exploração desse espaço radioelétrico, desse espectro radioelétrico, para a exploração do serviço 5G. E as faixas licitadas, elas foram avaliadas pelo mercado em 47,2 bilhões de reais. Tá, ok? É importante, foi o maior leilão de radiofrequências da história do Brasil e foi um dos maiores do mundo, tá? É importante destacar que nesse leilão, o governo ele adotou uma abordagem que a gente chama de não arrecadatória. O objetivo, esses 47,2 bilhões de valor econômico que eu mencionei, a gente não arrecadou na forma de receita de outorga das empresas vencedoras. O que a gente fez foi converter grande parte desse valor em compromissos, obrigações de investimento que deverão ser realizadas pelos operadores que venceram o leilão. Então, ao invés de arrecadar recursos para o governo federal, a gente optou por impor uma série de projetos de investimento que deverão ser executados pelas operadoras. E outra coisa importante do leilão é que, ainda que ele tenha sido chamado de leilão do 5G, a gente aproveitou o leilão para viabilizar a implantação da nova tecnologia, da tecnologia de fronteira, que é o 5G, e aqui eu destaco que no Brasil, a gente optou, e aí foi uma escolha de política pública, a gente optou por obrigar a fazer a instalação do 5G puro sangue, como a gente chama, o 5G puro, 5G standalone. O que é isso? É o 5G que tem uma rede inteiramente para o 5G. Ele não compartilha a rede com 4G,
por exemplo. Tá? Então, a gente está falando aqui do 5G mais avançado. Todas aquelas aplicações que eu mencionei, a banda larga super melhorada, latência baixíssima, permitindo aplicações críticas, e a conexão simultânea de milhões de dispositivos ao mesmo tempo, isso é permitido por esse 5G puro sangue, 5G standalone, as redes próprias, segmentadas para o 5G. E foi esse 5G que a gente trouxe para o Brasil. Mas, como eu estava falando, o leilão de 5G ele aproveitou para implantar essa tecnologia de fronteira e também para expandir o 4G. Tá? Aqui tem uma série de slides sobre as obrigações do 5G que foram feitas para as operadoras. Eu vou passar aqui muito rapidamente, mas eu vou mencionar só, tá ok? Então, a gente, por exemplo, 5G, ele vai estar disponível, né, eu vou passar aqui rapidinho, para não tomar muito do tempo. O 5G ele vai estar disponível na sede de todos 5.570 municípios do Brasil. Ele vai estar também em localidades. O que são localidades? Vilas, povoados, lugarejos. Ele vai sair da sede do município também, tá? O 4G vai ser expandido, inclusive para as rodovias federais. A gente vai ampliar as redes de fibra ótica e, além disso, a gente vai implantar fibras óticas de maneira sustentável na Amazônia, fazer projetos de conectividade de escola, construir uma rede privativa de governo e também viabilizar a entrega de kits de televisão via satélite para famílias do cadastro único, para evitar interferência com o 5G e viabilizar a prestação do serviço. A gente fez isso tudo no 5G, no leilão agora realizado em 2021, mas o governo já está com olhar para o futuro. E no futuro a gente sabe que a gente tem que expandir ainda mais o 4G, a gente tem que levar backhaul ótico em localidades, os cabos de fibras óticos também nas vilas, povoados, municípios, aumentar a capacidade desses backhauls, expansão das redes de acesso em fibra, levar o 5G não só nas capitais, nas sedes, nas cidades, mas também para as localidades e também levar o 5G para rodovias, tá ok? Então a gente sabe que tem vários desafios para serem enfrentados aí no futuro. E também só para a gente, para enriquecer um pouco mais a discussão, ainda que o foco seja o 5G, e como eu mencionei, o 5G é uma conexão qualitativamente diferente. Eu acho que aqui para o tópico do seminário, do evento de hoje, o que é importante é saber que os dados estarão sendo produzidos de maneira ubíqua, né? O fato de você ter vários equipamentos, dispositivos conectados, significa que a pegada digital, que hoje é restrita a serviços tipicamente digitais, vai migrar para o mundo físico. Então, tudo que tiver conectado ou amparado em algum tipo de conectividade, algum processo digital envolvido, vai deixar uma pegada digital, e isso a gente está falando de dados, e que dados que vão conseguir ser processados por outro tipo de soluções, como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, e vão poder gerar informações e tomadas de decisões mais céleres. Então, assim, o 5G vai mudar realmente a forma como a gente enxerga o mundo, como os processos produtivos são conduzidos. E não só processos produtivos, processos mesmo da nossa vida cotidiana. Isso muda qualitativamente. Mas eu queria chamar a atenção, assim, para além do 5G, outras tecnologias que têm que estar no radar e que, de repente, podem ser do interesse dos senhores e das senhoras. Como, por exemplo, o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 é levar um acesso à internet nomádico, ele não é móvel, porque o Wi-Fi ele é um acesso fixo em que você tem uma certa mobilidade num certo raio, mas com qualidade do 5G. Então a gente vai ver daqui a pouco em nossas casas e mesmo em empresas, acessos que são Wi-Fi, não é 5G, mas que tem a qualidade muito semelhante ao 5G. Outra tecnologia particularmente alvissareira para o Brasil e que também pode impactar significativamente a produção de dados e a possibilidade de você integrar diversos processos produtivos espalhados no território são os satélites de baixa órbita. Tipicamente, satélites de alta órbita, que são geoestacionários, eles têm um problema de latência, né? A resposta dos dados, porque você basicamente tem que levar o dado até o espaço e isso tem que voltar. Com satélites de baixa órbita, você consegue oferecer mais velocidade e esse tempo de resposta é reduzido. Então, isso vai ser uma solução de conectividade em banda larga também bastante importante nos próximos anos, principalmente em um país como o nosso, de grande extensão territorial. E a outra coisa é que o 5G, ainda que ele seja uma tecnologia móvel, ele também vai ser uma solução
fixa, você pode simplesmente oferecer internet 5G sem mobilidade, sem seu celular, um dispositivo móvel, mas naquelas localidades que são difíceis de serem, aquelas residências, estabelecimentos difíceis de serem alcançados por um cabo de fibra ótica, você pode instalar uma anteninha 5G para fornecer conectividade para aquele estabelecimento. E isso também vai permitir que em áreas, mesmo que do ponto de vista do uso urbano sejam mais complicadas a instalação de fibras óticas, ou você consiga oferecer uma conexão 5G semelhante à fibra ótica. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.